Oi, Bruna, tudo bom? Primeira coisa, eu queria que você se apresentasse aqui pra gente. Fala um pouquinho quem é você. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou diretora de Gente e Gestão da Funcional, uma health tech que está há 20 anos no mercado e a gente está aí em grande processo de transformação. Atuo na área de Gente e Gestão já tem bastante tempo, acho que tem mais de 15 anos que eu estou nessa área e já tive a oportunidade de fazer diversos projetos com a Andrea. Que legal. Bruna, você que está numa empresa, né, da chamada nova economia, conta pra gente, você já teve alguma experiência com metodologias de educação à distância? E se teve, você dá play, stop ou pause? Play, total. A gente teve agora uma experiência é, no meio dessa pandemia, né? A gente tinha um processo de treinamento para os líderes de gestão da performance, um tema muito específico de como desdobrar a estratégia, né? Desde o início. E com a pandemia, todo mundo em casa, a gente se viu num momento que não dava para fazer presencial. Então, a gente teve uma experiência que foi bem melhor até do que eu imaginava. Eu confesso que eu tinha vários receios, mas com certeza eu dou play. E essa tua experiência, ela entrou nesse mundo digital e quando a gente está falando de aprendizagem em formato digital, você dá play, stop ou pause? Play, com certeza. E quais são os riscos disso, no dia, assim, junto ao público-alvo? Quais eram os seus receios? Conta um pouquinho dos teus medos. O que você tinha medo de não funcionar? Meus receios é que você precisa se dedicar, né? Assim, a minha visão sobre ensino à distância é que a pessoa tem que levar a sério, senão ela pode simplesmente ir passando por aquele conteúdo sem de fato dar atenção a ele, se aprofundar nele. Então, minha grande preocupação era se de fato as pessoas iriam absorver tudo que elas precisavam absorver. No meu caso, na experiência que a gente teve, a forma como a metodologia foi criada, né, de ter diversos inputs, então, em determinados momentos, a pessoa tinha que escrever um texto, falar, né, mandar um áudio, mandar um vídeo, se comunicar com as pessoas, tinham bastante atividades diferentes, as pessoas naturalmente tiveram que se envolver no treinamento. Então, esse receio que eu tinha acabou não acontecendo. E de toda essa tua experiência, qual foi o ponto assim máximo? Qual foi o auge? O que você achou que foi mais legal? O que a funcional ganhou com isso? A forma como as pessoas se comunicaram, assim, como virou um tema dentro da empresa, as pessoas, né, se desafiarem uns aos outros, e ouvir as pessoas comentando, né, como a gente ficou um tempo jogando, então durante as reuniões as pessoas comentavam, mas você falou isso tá lá no treinamento, olha, falaram lá isso e agora você está fazendo, então acabou que não foi um conteúdo que a gente fez um dia de treinamento e aí no dia seguinte estava todo mundo falando e depois com o tempo parou. Pelo contrário, assim, a gente foi trazendo os temas e as pessoas foram se comunicando e trazendo os pontos e aplicando na prática. Então, acho que foi bem interessante ver isso acontecendo dentro da empresa. Você está falando aí, então, você está falando de uma experiência que foi gamificada. Você já tinha trabalhado com conteúdo gamificado anteriormente? Conteúdo gamificado em sala de aula, sim. Games, assim, totalmente à distância, foi a primeira vez. Você acha que perdeu ou ganhou alguma coisa em relação à tua experiência presencial e a experiência à distância? Eu acho que ganhou bastante, né? Porque, como eu falei, assim, de ter um treinamento que você vai um dia e fica jogando e fica falando sobre aquele conteúdo, é ótimo, é importante, mas você vê isso ao longo do tempo, né? Você tem maior tempo de absorção. Então, para mim, fez muito mais sentido e eu acho que eu continuaria fazendo assim esse treinamento à distância, mesmo com o fim da pandemia, porque eu acho que agregou muito mais valor para todo mundo. Mas você não teve assim nenhuma rejeição das pessoas em relação pô, joguinho pelo celular, que bobeira. Você sentiu algum tipo de rejeição nesse sentido? Antes de começar, sim. Algumas pessoas falaram: tá, a gente vai jogar. Tá bom, vai ser bobinho. E aí depois essas pessoas falam: caramba, Bruna, é muita coisa, muito conteúdo, né? Então, das próprias pessoas, depois veio: eu achei que era bobo, né? E não foi. Mas ser humano é assim, né? A gente primeiro resiste às mudanças,
E aí depois a gente aceita. Então, acho que foi um processo bem interessante ver até a visão dessas pessoas mudando. Acho que com certeza teve no início, sim. Eu queria que você contasse, né? Eu estou aqui um pouco também por trás do bastidor. Quem foi o aluno mais aplicado que você teve lá na Funcional, dentro desse treinamento? Foi o presidente, sem dúvida. Até o O presidente entrou presidente da nessa? empresa. Entrou, assim. Geralmente o presidente não faz, né, esses treinamentos, André. Acho que você está acostumado aí a fazer muito treinamento de liderança e geralmente o CEO, o presidente, ele não participa. E foi bem interessante porque conversando com ele sobre a importância dele entender o conteúdo, até para cobrar dos líderes, cobrar dos gestores, né? Qual o modelo que a gente quer e por que isso é importante, ele precisava ter propriedade para falar. E ele super se engajou, ele adorou a metodologia, ele entrou, ele foi o primeiro a terminar o treinamento, realmente agiu de forma exemplar, né, durante todo o treinamento e foi super interessante, porque aí ele cobrou de todo mundo. O fato de estar à distância, você sentiu que as pessoas ficavam meio por conta própria, que se elas tivessem dúvida, que isso poderia gerar algum tipo de desconforto? Porque você fez também. Você se sentiu desamparada, uma coisa meio fria, distanciada? Não, não senti, porque a todo momento o próprio game pedia para a gente entrar em contato com as pessoas, né? Então, conversa com o seu time, discuta o assunto X, faça um plano Y. Então, fazia tanto de cliente interno, quanto do próprio time, quanto do meu gestor. Então, a todo momento eu precisei entrar em contato com as pessoas. E a gente acaba que lá dentro a gente sempre perguntava, né? Você está em que questão? E o que você respondeu aqui? Como é que você fez isso? Então a gente acabou também se ajudando e eu vi as pessoas comentando, né? Entre elas, várias delas falaram para mim que discutiam entre os pares. Então não foi distante, não. Essa era uma outra preocupação, né? De realmente cada um ficar jogando de forma individual e a gente acabar não agregando. Mas nesse caso, inclusive, como a gente teve que desenhar as metas todas até o final, as pessoas discutiram bastante as metas delas com pares. Então, foi bem interessante. Você acha que o fato da experiência ter sido à distância e desse modo gamificado de alguma forma comprometeu a possibilidade de colocar os ensinamentos em prática, ou você acha que muito pelo contrário? Não, pelo contrário. Acho que a gente conseguiu passar por mais conteúdo até do que a gente passaria dentro de uma sala de aula. Acho que, como qualquer treinamento, né, a gente precisa pensar em formas de manter esse conteúdo vivo dentro da organização. Acho que isso é o mais importante. Mas eu acho que a gente passou por bastante conteúdo. Bastante conteúdo. Bruna, para a gente poder fechar, né, não quero tomar muito seu tempo, se você pudesse, assim, em uma palavra, resumir o que é uma metodologia de educação à distância para você, como é que você resumiria? Em uma palavra, Uma isso me frase, pegou uma agora, hein? expressão, vamos lá, não precisa ser em uma palavra. Eu acho que foi bem colaborativo, foi muito colaborativo e foi muito enriquecedor para o grupo inteiro, sabe? Eu acho que a gente evoluiu como time. E no momento que a gente estava todo mundo em casa também, né, por força maior, eu realmente sinto que agregou bastante valor. E eu tive esse feedback de todos os líderes, então realmente foi incrível, assim. Estou bastante feliz com o resultado do trabalho que a gente fez. Que joia. Bruna, querida, gostaria muito de agradecer aí teus minutos no meio dessa correria, né? Porque a gente ainda está nessa maluquice aí de pandemia e tendo que resolver 200 coisas ao mesmo tempo, fora tudo de casa. Queria, assim, te agradecer imensamente aí esse tempo. Obrigada aí por essa riqueza que você fez de troca aqui com a gente, que isso é muito importante. Nesse contexto onde tudo está rompendo, a gente tem que parar e repensar tudo que a gente faz e poder conversar com alguém que já passou por isso é bem enriquecedor. Não, foi demais. Super obrigada, obrigada a você. Acho que foi muito bom e eu espero que vire realmente algo que as empresas utilizem mais, porque com certeza está agregando bastante valor e realmente a gente não pode parar no desenvolvimento, né? A gente tem que estar sempre buscando outras formas de contribuir para o desenvolvimento dos times. Então,
Foi muito bom compartilhar aqui com você. Obrigada, Andréia. Você dá play, então? Eu dou play total. Então tá. Obrigada, Bruna.